O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontraram-se os discípulos novamente, reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, feliz Páscoa para você. Hoje é domingo, dia do Senhor. E esse domingo que nós estamos, na verdade nós estamos entrando no segundo domingo da Páscoa, nós estamos comemorando muitas coisas. Primeiro, domingo, dia do Senhor. Segundo, está se encerrando a oitava da Páscoa. Mas não se encerra a Páscoa, é a oitava da Páscoa. Nós estamos celebrando também uma grande festa, a festa da Divina Misericórdia. Nosso Senhor Jesus Cristo apareceu para Santa Faustina e pediu para ela que ela falasse para o sacerdote, para o bispo, que o segundo domingo da Páscoa, ou seja, a oitava da Páscoa, fosse o dia da Divina Misericórdia. E o Papa São João Paulo II, no ano 2000, ele instituiu essa festa. A festa da Divina Misericórdia é muito bonito. É muito bonita essa festa. Hoje nós encontramos nas paróquias
do mundo inteiro celebrando esse dia. As pessoas se confessando, as pessoas buscando indulgências, as pessoas rezando por si e pelos seus, lembrando que quando Jesus apareceu a Santa Faustina, ele pediu que se rezasse o texto da misericórdia. Então hoje tem muita gente rezando o texto da misericórdia. E ali, nesta oração do texto da misericórdia, o fundamento é rezar por aqueles que estão no final da vida. Os que estão no final da vida. Para que naqueles últimos momentos, principalmente aqueles que não se converteram, eles possam se converter. É a tábua da salvação. Aqueles que levaram a vida toda sem querer saber de Deus, levando numa vida desregrada, abandonando o Senhor, abandonando a igreja, abandonando os sacramentos. Então Jesus pede que se reze esse terço por essas pessoas. E aqui eu repito, principalmente aquelas que no final da vida estão ainda naquele embate de não querer saber de Deus, para que naquele último momento a pessoa possa abrir o coração e se salvar. São os operários da última hora. Vocês estão compreendendo? Que dia maravilhoso! E ali na vida de Santa Faustina mostra que teve um dia que ela foi levada a um lugar onde tinha um homem que estava ali se batendo e a alma dele prestes a sair, prestes a morrer. Ele ia morrer porque a alma já estava indo para prestar contas a Deus das suas faltas. E aí Santa Faustina está ali, começa a rezar o texto da misericórdia. Naquele momento o homem, ele morre e morre em paz, aceitando o nosso Senhor. Isso é comemorar o dia da divina misericórdia. Isso é misericórdia de Deus. E nós podemos ver isso no próprio Evangelho. Jesus aparece para os apóstolos. Vimos aqui que ele passa pela parede, entra no cenáculo. A primeira coisa que ele diz para os apóstolos é: a paz esteja convosco. E ali sopra sobre eles o Espírito Santo, pedindo que eles recebam o Espírito Santo. Em seguida, Jesus fala para os apóstolos. Vejam, meus irmãos, o que é misericórdia de Deus. Nós, com os nossos pecados, nós poderíamos nos perder para sempre. Iríamos perder o céu, a vida divina, a visão beatífica. E Jesus morre na cruz e nos dá a salvação. E lá ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E ali ele entrega o Espírito, ele morre e aí nos salva. Mas nós continuamos nesta vida errada. E aí Jesus quer uma resposta. A Santíssima Trindade quer uma resposta nossa. Mas infelizmente, meus irmãos, quantas pessoas que não querem dar a resposta. Lembremos que Jesus, até ontem no Evangelho, que foi o Evangelho de São Marcos, ele disse para os apóstolos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Isso é misericórdia de Deus. O batismo, os sacramentos é misericórdia de Deus para nós. Porque através do batismo nós nos santificamos. E assim eu amplio através
dos sacramentos nós nos santificamos. Através do batismo nós voltamos à inocência da nossa alma. A nossa alma fica pura, fica limpa. Isso é misericórdia de Deus, o batismo. E depois do batismo, como nós ainda, infelizmente, nós continuamos pecando, porque a nossa natureza e a nossa vontade ficou enfraquecida, a nossa inteligência ficou obscurecida. E apesar de nós até batizarmos e vivermos na graça de Deus, mas ficamos com essa tendência a pecar. Então, Deus instituiu o sacramento da confissão, que está aqui, é tábua de misericórdia para nós, meus irmãos, a confissão, que é um dos sacramentos. E como foi que ele instituiu o sacramento da confissão? Está aqui. Nós estamos no capítulo 20 do Evangelho de São João, o versículo 21. Quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Isso é misericórdia. O sacramento da confissão é misericórdia para nós. Quanto tempo faz que você não confessa? Não brinque, meus irmãos. Não pense que eu iremos entrar no céu sem a confissão, não. Não pense nisso. Por isso que eu já tenho um hábito de me confessar de 15 em 15 dias, porque eu bem sei quem sou eu. Eu estou na graça de Deus por misericórdia de Deus, pela misericórdia. Senão, meus irmãos, eu estaria caminhando para o inferno. Você está entendendo o que é essa festa da divina misericórdia? É compreender tudo isso. Enquanto nós estamos neste mundo, Deus tem usado da sua misericórdia para nos salvar. Através da igreja, através dos ensinamentos da igreja. Deus não cessa porque Deus quer que nós nos salvemos. E nós não podemos brincar mais, meus irmãos. Ainda mais nesses tempos difíceis que nós estamos. E aí Jesus se apresenta aos apóstolos. Infelizmente, Tomé não estava na hora, e quando os apóstolos falaram para ele que eles tinham visto o Senhor, Tomé já foi falando logo, só vou acreditar se eu vê-lo, só vou acreditar se eu vê-lo. Na semana seguinte, como está escrito aqui, 8 dias depois, eles se encontravam de novo, reunidos em casa. Aí agora Tomé estava com eles, e aí Jesus manda Tomé tocar nele, tocar nas santas chagas. E aí Tomé, ele passa a acreditar, e ele faz essa belíssima oração: meu Senhor e meu Deus. Meus irmãos, é misericórdia de Deus nós reconhecermos Jesus como o nosso Deus. Quem não reconhece Jesus como Deus não vai se salvar. Jesus é nosso Deus, é nosso Senhor. E é por isso que no final aqui, depois Jesus fala para Tomé: acreditastes porque me viste, bem-aventurados que crerem, os que creram, aqueles que vão crer sem terem visto. E nós somos esses. Nós não vemos o Senhor assim claramente. Nós acreditamos, graças a Deus, na presença de Jesus na Eucaristia. Nós acreditamos que Jesus fala através da sua igreja católica, através dos seus ministros que estão em comunhão com os ensinamentos da igreja.
Nós cremos, mas nós não vemos. A fé que foi nos dada no batismo nos faz crer, acreditar, nos leva a essa esperança da vida eterna, do convívio com Deus um dia. Isso tudo é misericórdia, meus irmãos. Não vamos também interpretar a misericórdia de Deus como uma brincadeira. Não, agora Jesus já me salvou, eu posso continuar pecando, não tem problema. O importante é aceitar Jesus como Salvador. Sim, é importantíssimo aceitar Jesus como Senhor, como Deus. Mas é preciso, meus irmãos, como eu costumo dizer, criar vergonha na cara. Porque não dá para ficar nessa história de misericórdia de Deus e continuar no pecado, na vida errada. Até a própria Santa Faustina diz que por causa dessa misericórdia de Deus que é mal interpretada, tem muita gente hoje no inferno. Porque acreditaram sim na misericórdia de Deus, mas deixaram a justiça divina de lado e continuaram no pecado e sempre dizendo misericórdia, misericórdia, e pecando, ofendendo a Deus, caindo em pecados mortais. Por isso que Santa Faustina diz: a misericórdia de Deus, meus irmãos, é essa. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos deu a vida eterna que foi perdida no paraíso terrestre com a morte de Jesus na cruz. Isso é misericórdia. Deus nos convida a levar uma vida de santidade para ganharmos o céu. E a segunda leitura de hoje, que está em São Pedro, capítulo 1, do versículo 3 até o 9, a primeira carta de São Pedro. Pedro falando da misericórdia de Deus. Olha só. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança incorruptível que não se mancha, nem murcha e que é reservada para vós nos céus. Está vendo? Essa esperança está reservada para nós no céu pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é misericórdia de Deus. Não merecíamos, meus irmãos. E Deus fez com que nós merecêssemos por meio de nosso Senhor Jesus Cristo e pela força do Espírito Santo. Ele diz: graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardado para a salvação que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isso é misericórdia, meu Deus do céu. A esperança da vida eterna, saber que um dia nós iremos morar no céu. Que coisa maravilhosa, isso é misericórdia. E Deus e Jesus falou para Tomé que aqueles que crerem sem ter visto essas coisas são felizes, são bem-aventurados porque ganharão o céu. Meu Senhor e meu Deus. Porque todo aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. Isso é misericórdia. Meus irmãos, abandonemos os ídolos desse mundo, a riqueza, as falsas religiões. Aqueles que não foram batizados se batizem, aqueles que precisam se confessar se confessem, aqueles que não estão levando uma vida de santidade levem uma vida de santidade. Aquele que está no pecado abandone o pecado, porque a misericórdia, o tempo é agora. Como diz São Paulo na carta aos Coríntios, é o tempo favorável, é o kairós, é o momento de graça. Buscai o Senhor, já que Ele se deixa encontrar, Isaías fala isso, e Deus está se deixando encontrar. É tempo de salvação, é tempo de misericórdia. Meus irmãos, não vamos interpretar a misericórdia de Deus com brincadeira, dizendo que agora eu estou salvo, sim, mas numa vida desregrada, numa vida de pecado, abandonando a Deus. Não, meus irmãos. Levemos uma vida santa. Sejamos santos.
Isso é misericórdia de Deus. Enquanto nós estivermos vivos, a misericórdia de Deus vai estar agindo. Deus vai estar sempre nos convidando. É como aquela ovelha perdida que ele vai atrás. E quando encontra, ele faz festa. Isso é misericórdia. Só que se nós persistirmos no pecado, meus irmãos, nós iremos nos perder, porque aí será aplicada a justiça divina. Porque a justiça divina também é misericórdia. Vamos ser santos? Vamos festejar o dia da misericórdia, o dia da divina, o domingo da divina misericórdia com alegria e sejamos santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima.